Show de bola. Bom dia a todos, então, pessoal. Vocês participaram, então, da aula aí com a gloriosa prof. Juliana, né? Uma excelente professora que eu tenho a honra de trabalhar já há alguns anos, assim como toda a equipe do Marlos aí, né? Que é uma equipe extremamente eficiente. Tive muita sorte de poder fazer parte dessa equipe aí nesse último ano. E com certeza a gente vai continuar trabalhando por um bom tempo, né, Marlos? E pessoal aí. Então, eu separei aqui, pessoal, os principais tópicos de raciocínio lógico matemático que a FEPESE costuma cobrar, que a FEPESE gosta de cobrar, beleza? Qualquer coisa com o meu áudio aí, se der uma travada, avisem que eu estou acompanhando aqui pelo celular também, se der algum problema. Deixa eu já deixar o chat aberto. Cadê mensagens aqui? O chat também já está aberto. Bom dia aí para ter. Bom dia, Lucas, meu querido, meu xará. Vamos lá, pessoal. Um dos tópicos que a FEPESE gosta bastante de cobrar são aquelas questões que elas vão exigir de você descobrir quantos conjuntos você consegue formar, quantas equipes você consegue formar, quantas filas você consegue formar, quantas senhas você consegue formar. As perguntas geralmente são nesse sentido, tá? Questões que vão perguntar para você de quantas maneiras é possível se formar uma senha, quantos são os anagramas da palavra tal, né? São exercícios que estão envolvendo, então, o nosso princípio multiplicativo. E questões de princípio multiplicativo, o melhor método resolutivo, na minha opinião, é o método das casinhas. Você escreve ali as casinhas, e em cada casinha você coloca o número de opções para cada casinha, beleza? Mas resolvendo aqui o exercício, acho que vai ficar mais fácil. Perfeito? Então, olha só. Quantos números de dois algarismos podem ser formados, nos quais o algarismo das dezenas é um número ímpar, maior que 1, e o algarismo das unidades é um múltiplo de 2, maior que 1. Ah, já entendi. É tipo aquelas questões de senha, né, teacher, que você acabou de falar. Eu vou ter que escolher um número de dois algarismos. Poderia ser uma senha de dois algarismos, poderia ser qualquer coisa aqui com duas escolhas, né? Primeiramente, eu tenho que fazer duas escolhas. Escolher o algarismo das dezenas, né? Essa primeira casinha aqui, a casinha que eu escrevi à esquerda, que eu desenhei à esquerda, é a casinha das dezenas, a casinha da direita é a casinha das unidades, né? Por exemplo, o número 23 tem duas dezenas e tem 3 unidades, beleza? Só um exemplo. E esse cara colocou algumas restrições para eu fazer escolhas para a casinha da dezena e para a casinha das unidades, beleza? Ele falou assim, a casa das dezenas é um número ímpar. Entendi, números ímpares, aí o teu cérebro já vai trabalhar em cima dos números ímpares. Temos como números ímpares o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, não é mesmo? São 5 números ímpares e 5 números pares. Se você pegar do 0 até o 9, né, tem 5 de cada um. Beleza, então são esses números que eu posso escolher para colocar na primeira casinha, né, professor? Exato, só com um porém. Tem que ser um número ímpar maior que 1. E então eu vou ter que desconsiderar o 1, vai. O número 1 é um número ímpar, mas ele pediu para você desconsiderá-lo. É muito comum que o exercício faça essas restrições. Eu quero um número ímpar, mas não pode ser o 3. Eu quero um número ímpar, mas não pode ser o 7, porque o 7 para mim é número do azar. Sei lá, ele vai inventar um motivo para você ficar desconsiderando algum número ou considerando outro número. Beleza? A ideia vai ser sempre mais ou menos você respeitar as restrições que as questões lhe impõem. E a segunda casinha aqui, na casinha das unidades, ele falou o seguinte, né? O algarismo das unidades é um múltiplo de 2. Múltiplo de 2 é a mesma coisa que falar número par, né? É a mesma coisa que falar número par. É a mesma coisa que falar tabuada do 2. A tabuada do 2, ela é assim, ó. 2 vezes 0, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8, né? E eu vou parar por aqui, porque 2 vezes 5 dá 10. E não tem como eu colocar o número 10 na casinha das unidades, né? Porque o 10 tem 2 algarismos.
E eu só posso trabalhar com números de um algarismo aqui. Então, o 10 é eliminado das opções que eu tenho para colocar na segunda casinha. E tem mais uma restrição ainda que eu tenho que ficar muito ligado, né? Vocês têm que ficar muito atentos a todas as restrições. Professor, tem que ser maior do que 1. Beleza? Eu não posso colocar um número menor do que 1, sequer igual a 1. Eu tenho que colocar maior do que 1. Ah, então o 0 vai ser desconsiderado, porque o 0 é menor do que 1, né? Eu vou ter que desconsiderar isso daí. Agora, qual que é a ideia, né? Isso aqui, então, rapidamente você vai pensar lá, quantas opções eu tenho para a primeira casinha, quantas opções eu tenho para a segunda casinha. Perfeito? Pessoal, estou fazendo esse aqui mais detalhado, ressaltando essa ideia de opções para a primeira casinha, opções para a segunda casinha, opções para a primeira casinha, opções para a segunda casinha, porque toda análise combinatória, ela nasce a partir disso daqui, tá? Beleza, professor, vai de uma vez que eu já estou ficando ansiado. Beleza, agora é o seguinte, podemos bater o martelo. Eu tenho 4 opções para a segunda casinha e, ao mesmo tempo, eu tenho 4 opções para a primeira casinha, né? Para a primeira casinha aqui também eu tenho 4 opções. Ou, melhor falando, para a casa das dezenas eu tenho 4 opções, para a casa das unidades eu tenho 4 opções. E pelo princípio multiplicativo, se eu quero saber quantos algarismos, quantos números eu posso formar, basta eu multiplicar a quantidade de opções de cada casinha. Basta eu multiplicar a quantidade de opções em cada casinha que eu tenho que preencher. Nesse caso, 4 vezes 4, 16. Um exercício que o cálculo é muito simples, né? Mas tem uma ideia elaborada por trás dele, e vocês têm que tomar esse cuidado de tira o 1, tira o 0, né? Se ele falasse só número ímpar, só número par, era uma coisa. Mas ele falou número ímpar maior que 1, número par maior que 1, tem que fazer essas considerações aí. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente chega à conclusão que o gabarito é letra B de bola. Eu consigo formar 16 números com 2 algarismos, obedecendo às restrições impostas pelo enunciado. Tranquilo? Talvez eu esteja indo um pouco rápido demais. Vocês podem ficar à vontade aí, tá? Porque eu tenho um grande poder que eu nunca me ofendo, jamais, sob hipótese alguma, eu não me ofendo. Beleza? Eu tenho isso na minha cabeça. Eu não posso me ofender com nada. Sempre estou aberto a dicas. Show de bola. Muito obrigado. Muito obrigado aí, querida Daiane, pelo elogio. Beleza? Professor, então sempre que o enunciado perguntar de quantas maneiras eu posso fazer tal coisa, eu vou ter que usar o princípio multiplicativo? Sim, sempre, sempre. Não há exceções. Beleza? Claro que vai ter o princípio multiplicativo mais fácil, mais difícil, mas é sempre assim. Por exemplo, outro exercício que busca o conhecimento do princípio multiplicativo. O que é princípio multiplicativo, professor? No edital de vocês aparece como análise combinatória ou aparece como contagem, beleza? O princípio multiplicativo é a mamãe da permutação, é a mamãe do arranjo, é a mamãe da combinação, tá? Tudo isso que eu falei utiliza o princípio multiplicativo. Em alguns casos, o princípio multiplicativo é chamado de arranjo, por causa de algumas características. Em outros casos, o princípio multiplicativo é chamado de combinação, por causa de outras características. Beleza? Olha só. Para um voo comercial, uma empresa deve escolher entre seus 23 funcionários capacitados a pilotar aviões, um comandante e um copiloto. De quantas maneiras diferentes essa escolha pode ser feita? E, professor, aconteceu aquilo que tu falou. Apareceu as palavras de quantas maneiras, quantas são as coisas possíveis. Ele sempre vai perguntar algo nesse sentido, né? Perguntou de quantas maneiras, já sei, é princípio multiplicativo. Aí você vai perguntar assim, meu Deus, quantas coisas eu preciso escolher? No princípio multiplicativo é muito importante que você se coloque dentro da situação como se você fosse o cara que manda e desmanda. Nesse caso, é uma empresa de aviação.
Então, você vai pensar assim, eu sou o gerente dessa empresa, eu sou o presidente dessa empresa, eu mando e desmando, e eu vou escolher dois caras, um vai ser o comandante, outro vai ser o copiloto. E entendi, você vai fazer uma escolha. O primeiro cara é responsável por uma coisa. O segundo cara é responsável por outra coisa, né? Embora eles vão pilotar o mesmo avião, o comandante tem muito mais responsabilidade que o copiloto, né? É o famoso caso que a ordem importa, né? Por isso que a gente tem um exercício de arranjo aqui, porque a ordem importa. Se eu falar que o Pedro é comandante e o Paulo é copiloto, é uma coisa. Se eu falar que o Paulo é copiloto e o Pedro é comandante, é outra coisa absolutamente diferente. Se eu inverter as mesmas duas pessoas na situação, apenas invertendo a escolha delas, eu gero uma nova resposta, eu gero um novo conjunto, beleza? Mas, professor, sem mais enrolação, você é o presidente da empresa, você tem 23 funcionários e o que você apontar para a cara é o cara que vai ser o comandante. Beleza, eu vou apontar assim, ó, eu vou apontar para a cara do funcionário tal. Eu tenho quantas caras para poder apontar? Eu tenho quantas pessoas para eu poder apontar e escolher? Ah, eu tenho 23 pessoas, né? Se na minha empresa tem 23 funcionários, eu tenho 23 opções para escolher um comandante. Beleza, faz sentido. E agora que eu escolhi o comandante, né, eu já falei assim, ei, Jefferson, sai daí, você vai ser o comandante. Sobraram quantos? Sobraram 22 pessoas para eu escolher como copiloto, né? Então, eu tenho na primeira escolha 23 opções, e depois que eu escolho uma pessoa, sobram 22 pessoas para a segunda posição. É só fazer 23 vezes 22, professor. É isso aí. E 23 vezes 22, se eu não me engano, vai dar 506. Perfeito? A ideia é essa. Quantas opções para a primeira casinha, quantas opções para a segunda casinha. E se tiver mais casinhas, né? Aqui, se ele quisesse escolher, por exemplo, um comandante, um copiloto e uma, sei lá, e um cara lá que vai ajudar a servir a comida. Aí você teria três casinhas, né? E se você tem que fazer três escolhas, você teria três casinhas e ficaria 23 vezes 22 vezes 21. Como ele não colocou nenhuma restrição, né? Tem exercícios que vão falar assim, e tem 23 funcionários, sendo que 13 são mulheres e 10 são homens. E aí vai ficar um pouquinho já mais cabeludo o exercício. Mas tudo vai partir desse princípio aqui, desta ideia aqui. O número de opções para cada casinha. Se joga dentro do exercício e imagina as escolhas que você deve fazer. Beleza? Relembrando, você tem sempre que se perguntar assim, a ordem importa? Em exercícios que você sabe que é de análise combinatória, você se perguntará, a ordem importa? Se a resposta for aham, a ordem importa? Aham. Então, o teu exercício é de arranjo. Beleza? Se a resposta for não, a ordem não importa, aí é combinação. Beleza? A ordem importa? Aham. Então, é arranjo. A ordem não importa, vai ser a segunda ideia, que é combinação. Professor, eu sempre tenho que me perguntar se a ordem importa? Sim, sempre. Sempre vai ter que se perguntar. É bem simples, né? Beleza, eu vou escolher o fulano e o Beltrano. Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo. Sempre que você for escolher pessoas para fazer coisas diferentes, a ordem vai importar, né? Faz sentido. Imagina que é você, tu prefere ser comandante ou copiloto? Eu prefiro ser copiloto porque tem menos responsabilidade. Se alguém morrer, a culpa não vai ser minha, né? Sei lá, tem diferença. Ok? Aqui, pessoal, eu coloquei na sequência um exercício em que a ordem não importa, tá? Mas vamos lá, vamos ler ele primeiro. 12 amigos decidem participar de um campeonato de canoagem em duplas. Beleza, 12 amigos decidem participar de um campeonato de canoagem em duplas.
O número de duplas diferentes que estes amigos podem formar é... ele sempre vai perguntar a quantidade de coisas, né? Sempre que ele tiver uma pergunta assim, que é de qual é a quantidade de coisas que eu posso formar, significa que o exercício é de análise combinatória, que é de contagem, que é de princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo porque a gente sempre vai multiplicando uma casinha pela outra, né? É isso aí. E nesse caso, o que eu vou escolher? Eu vou escolher uma dupla, né? Tipo assim, de quantas maneiras eu posso escolher uma dupla tendo 12 amigos? Não interessa se é homem, se é mulher, se tem um que é canhoto, se outro que é destro, ele não me encheu o saco. Ele só perguntou assim, ó, eu te dou 12 pessoas e eu quero saber quantas duplas dá para formar a partir dessas 12 pessoas, né? Bom, peraí, se eu tenho 12 pessoas, eu tenho que escolher, né? Eu sou o manda-chuva, né? Faz de conta que tem 12 pessoas ali na frente que eu mando e desmando. O que eu mandar, elas têm que fazer. Beleza, eu vou escolher assim, eu tenho que montar uma dupla. Tenho 12 opções de escolha para o primeiro cara, né? Ó, você vem aqui. Beleza, escolhi o primeiro, sobraram 11. Tranquilinho? 12 vezes 11. Só tem um porém. Não posso esquecer, né, prof? Tem que pensar assim. A ordem importa? Sempre, né, que eu fizer as casinhas, o meu cérebro já tem que puxar. A ordem importa? E nesse caso aqui, deixa eu ver. Eu vou fazer uma dupla com meu irmão Matheus. Deixa eu ver. Eu e o Matheus vamos ser uma dupla e vamos nos inscrever num campeonato. Beleza. Eu e o Matheus somos uma dupla para ir no campeonato. E se essa dupla, em vez de ser Lucas e Matheus, fosse Matheus e Lucas, será que ia ter uma diferença na competição? Eu acho que não. Eu acho que é a mesma dupla, né? Porque eu e o Matheus vamos lá remar, Matheus e Lucas vai lá remar, não muda nada. Por que não muda nada? Porque nós dois vamos executar a mesma tarefa. Nós dois somos uma dupla que vai executar a mesma tarefa. A ordem não importa nada aqui. E se a ordem não importa, você tem que tomar um cuidado. Qual que é o cuidado, professor? Quantas casinhas nós temos? 2. Divide por 2 fatorial. Divide por 2 fatorial. Professor, eu não sei o que é fatorial. Fatorial é isso aqui, né? Só para refrescar a memória de vocês. 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. Vou usar esses aqui como exemplos, inclusive são 3 que aparecem bastante. 2 fatorial significa 2 vezes 1. Mas que porcaria, 2 vezes 1 é 2, professor, que encheção de saco. Eu sei, o 2 fatorial é meio bosta, porque 2 fatorial é 2, mas é só com o 2 que acontece isso. Porque, olha só, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Agora eu entendi. E 4 fatorial? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que coisa estranha, né, professor? É meio estranho o fatorial, aí, mas tu se acostuma com ele. Porque é só pegar o número e ir contando. 4, 3, 2, 1. 7 fatorial. Quanto que é 7 fatorial? 7 fatorial é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tudo se multiplicando. Beleza? Só isso. Tá, então, recapitulando. O exercício era de princípio multiplicativo. Eu tinha que fazer 2 escolhas. A primeira escolha tinha 12 opções, a segunda escolha tinha 11 opções. A ordem importa? Não. Então, divide pelo número de escolhas, que são 2, fatorial. E se eu tivesse que escolher 3 pessoas, ia dividir por 3 fatorial. E se eu tivesse que escolher 4 coisas, 4 pessoas, 4 livros, 4 alguma porcaria, 4 fatorial. Quando a ordem não importa, você tem que dividir. Beleza? Resumindo aqui, né, só vou reescrever o cálculo, vai ficar 12 vezes 11 dividido por 2, porque 2 fatorial é 2, não tem muita graça. E aí eu sempre vou escolher um número lá em cima que dê para dividir pelo número que está embaixo, porque sempre vai dar para dividir nos exercícios de análise combinatória, você nunca vai encontrar uma resposta assim, 13,5. Em exercícios de análise combinatória, a resposta é um número exato. Não tem como você formar 12,7 duplas. Ou você forma 12 duplas, ou tu forma 13
duplas, né? É contagem, não tem como você contar 1, 2, 3, 4, 5, 5,2, 5,3, não é assim que conta, né? Exercícios de contagem, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, utilizando os números naturais, apenas opa, travei aqui, apenas e exclusivamente os números naturais. Show, show? Professor, resolve isso aí de uma vez. Vou resolver assim, ó. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 11 dá 66. Show de bola? 66, com certeza, é um número maior que 65, letra A de amor. Tranquilo? Eu acho que com isso nós fechamos aqui as dicas, as ideias que vocês devem ter em mente em exercícios de análise combinatória. Tópico Café Pese gosta bastante, né? Tem exercícios daqueles lá de formar fila. Pessoal, uma dica, sempre que o exercício for de formar uma fila, é um exercício de arranjo, é um exercício onde a ordem importa, assim como esse exercício aqui anterior. Sempre que o exercício for assim, ó, vamos formar um grupo, vamos formar uma comissão, onde todo mundo vai fazer a mesma coisa, aí a gente está diante de uma combinação, tá? Em exercícios de arranjo, vai ter assim, um vai ser o presidente, outro vai ser o vice, e o terceiro cara a ser escolhido vai ser o tesoureiro. Você vai escolher 3 pessoas e cada um vai desempenhar um papel. Existe, digamos, uma hierarquia, uma diferença de cada papel ali para os escolhidos, beleza? Aí, se tem diferença nos papéis, é arranjo. Se não tem diferença no que as pessoas vão executar, é combinação. Perfeito? Show de bola. Muito obrigado aí, muito obrigado pelo feedback. Beleza, pessoal. Agora um exercício de probabilidade. Exercício de probabilidade pode cobrar apenas a probabilidade propriamente dita, ou pode cobrar a probabilidade misturada com o conteúdo anterior, que era a contagem, tá? Geralmente, quando mistura os dois, a questão fica bem chatinha, bem complicada, tá? Eu não vou dar foco aqui numa questão que é muito complicada, que se cair, a chance de acertar é pequena. A ideia aqui é a gente garantir aquelas questõezinhas que tem muita chance de cair, perfeito? Então, olha só, essa questão aqui cobrando probabilidade. Professor, o que eu devo pensar quando o exercício pede probabilidade? Bom, primeiramente, tu tem que ficar bem tranquilo, né? Porque tu sempre vai ter certeza quando o exercício é de probabilidade, porque tem que estar literalmente escrita a palavra probabilidade. Não tem como você se confundir. 100% dos exercícios de probabilidade está escrito probabilidade. Não tem como ter erro, tá? Aí você não vai se confundir. Aí, às vezes, eu fico na dúvida do que é. De probabilidade, tu não fica na dúvida. Esse é o lado bom. E aí você vai perceber o seguinte, probabilidade, o princípio básico da probabilidade é você fazer uma divisão. É só isso, exercícios de probabilidade, se você tem ali minimamente o conceito dominado, não tem muito erro, por quê? Porque basta você fazer o que você quer dividido pelo total. A quantidade de coisas que eu quero dividido pela quantidade de coisas total. Beleza? Como assim, professor? Calma que tu já vai ver aqui nesse exercício. Olha só. Uma empresa de manutenção de rede elétrica conta com várias equipes para atendimento de urgências. Aí tem 2 equipes com 4 funcionários, 6 equipes com 5 funcionários, 8 equipes com 3 funcionários. Beleza, deu para conseguir imaginar, tipo a Celesc, né? Tipo a RGE aqui no Rio Grande do Sul. A probabilidade de que um funcionário escolhido ao acaso, dentre os funcionários que trabalham nas equipes mencionadas, pertença a uma equipe com 3 funcionários é... Ah, já entendi, acho que já entendi, prof. É mais ou menos assim, né? Eu quero descobrir, eu quero escolher, né? Você sempre tem que pensar assim, meu Deus, que probabilidade eu tenho que calcular? A probabilidade de escolher um funcionário aleatório aí dentro dessa empresa que trabalhe em uma equipe
com 3 funcionários. Ah, agora vamos voltar nos tópicos ali, então. Equipe com 3 funcionários são esses aqui. E quantas equipes nós temos? 8. Ah, então eu quero 8, né? São 8 coisas que eu quero. Não, não, senhor, não são 8 coisas que você quer. O que você quer, na verdade, são 24 funcionários. Por quê? Porque se você tem 8 equipes de 3 funcionários, você tem 8 vezes 3, 24 funcionários que trabalham em equipes de 3 funcionários. Ficou meio longo, né, eu acho aqui, mas resumindo, cara, você tem que multiplicar o 8 pelo 3, né, porque se são 8 equipes e 3 funcionários, você tem 24 pessoas que estão trabalhando em trios, em equipes de 3 funcionários, que é o que eu quero. Ah, tá, eu tenho 24 opções para o que eu quero, né? Eu posso colocar 24 pessoas? Pode colocar o que você quiser. O que você quiser, desde que você saiba que são 24 opções. Tranquilão? Mas no total, o total, pessoal, geralmente é mais tranquilo de você pensar, porque se você tem uma empresa de rede elétrica, quer saber o total de funcionários, você vai multiplicar todo mundo aí e não vai ter erro, né? Nesse exercício, calcular o que eu quero também não foi tão difícil, né? Tem alguns exercícios que vai ser mais penoso. Aqui não é o caso. Aqui, deixa eu ver, eu vou fazer o mesmo cálculo, né? 6 vezes 5 dá 30. Aqui eu tenho 30 funcionários. 2 vezes 4 dá 8. Aqui eu tenho 8 funcionários. Beleza? E agora a gente vai somar esses 3 caras aqui para obter o total. 8 mais 30 mais 24. 30 com 24 dá 54. 54 mais 8 vai fechar 62, correto? 54 com 8 fecha 62. Perfeito? Aí nós estamos diante aqui, então, de um total que tem 62 opções. Exercício de probabilidade sempre é assim. Quantas opções lhe agradam é o que você quer. Quantas opções você tem no total? É o teu total, propriamente dito, né? Você pode se imaginar assim, beleza, eu enfileirei todos os funcionários da minha empresa na frente e quero escolher aqui um deles que trabalhe em uma equipe de 3 funcionários. Quais são minhas chances de conseguir isso com sucesso? Bom, como eu disse, você vai basicamente fazer o que você quer dividido pelo total, beleza? Sempre, só isso. Agora a gente precisa fazer esse cálculo. O que eu quero dividido pelo total. E é o que eu vou fazer aqui do lado direito. 24 dividido por 62. Ah, eu odeio fazer divisão, prof. Eu também, eu não gosto de fazer divisão, né? Por isso que eu aprendi a simplificação. Aí você consegue fugir um pouco aí das divisões. Consegue fugir bastante das divisões. Mas hoje nós não vamos aprender simplificação, né? Hoje é uma aula de revisão. Professor, como é que faz essa conta aí? Primeiramente, todo exercício de probabilidade, o resultado sempre vai ser 0, alguma coisa, né? Sempre vai ser 0, alguma coisa. Tu já tem isso em mente. Se você fez essa conta aqui e encontrou 2, alguma coisa, 1, alguma coisa, tu fez cagada. Não tem como a probabilidade ser maior do que 1, tá? Porque uma probabilidade maior do que 1 seria mais de 100% de chance. Não faz sentido, tá? Então, sempre tem que dar 0, alguma coisa. E o que você vai fazer aqui, então? Professor, 24 dividido por 62, não dá para fazer. O 24 é muito pequeno. O 62 não cabe nenhuma vez dentro do 24. Tens razão. O 62 cabe 0 vezes dentro do 24. Beleza? E como você colocou aqui, ó, 0, para poder iniciar a conta, né? Porque o 62 não cabe nenhuma vez dentro do 24. Opa, o 24 saiu daqui, ó. O 24, pessoal, o 62 ficou claro, né? Então, o 24 saiu daqui, ó. 8 vezes 3.
beleza? São 24 funcionários que trabalham em equipes de 3. E aí eu coloquei aqui em cima, ó, é o mesmo 24, né? Esse 24, ele está embutido no 62, e também eu estou utilizando ele como os caras que eu quero, né? Porque se você vai fazer uma escolha dentro de um grupo, né? Você tem o total lá de pessoas, e dentro desse grupo total, você tem alguns que lhe interessam. Beleza? Isso aí. Multiplica 8 por 3 dá 24. Perfeito? Por que tu fez só isso aí, professor? Porque ele pensou aqui, ó, eu sempre tenho que estar atento ao que eu quero. Eu quero uma pessoa que trabalhe em equipe de 3 funcionários. E quem trabalha em equipe de 3 funcionários? Esses caras aqui. Esses aqui são funcionários da empresa que trabalham em equipes de 3. Pessoas que trabalham em equipe de 3 são 24 loucos. Tem 24 loucos aí que trabalham em equipe de 3. Perfeito? Show, show. Perguntem, tá, pessoal? Perguntem, que é muito raro a tua dúvida não ser dúvida de mais alguém. Ainda mais comigo aqui, falando rápido, bem rápido. Beleza, professor, iniciamos a divisão. Constatamos aqui na nossa divisão que o dividendo é menor que o divisor, que o cara que eu vou dividir é menor do que o cara que está dividindo. Então, a gente coloca 0, e acrescenta um 0 aqui. E agora a gente vai ter que fazer meio que a tabuada do 62, né? Você faz isso mentalmente, você faz ali na mão mesmo, não tem o que fazer, cara. Divisão é multiplicação, né? Para fazer a divisão, tu tem que manjar de multiplicação. Por exemplo, 62 vezes 1, 62. 62 vezes 2 dá 124. 62, vezes 3. Eita, ali ficou muito no cantinho, peraí, tá pegando aqui as ferramentas. 62 vezes 3, 62 vezes 3 é difícil, prof. Eu vou fazer 60 vezes 3, que é 180. E daí 6 vezes, 2 vezes 3, que dá 6, 180 mais 6, 186. Vou fazer 62 vezes 4, 60 vezes 4, daria 24. Só que daí tem esse 2 vezes 4, né? Então vai dar 248. Professor, não entendi nada da tua lógica aí para montar essa tabuada. Foi muito rápido. Não tem problema nenhum. Faz do jeitinho que você quiser fazer. É só você começar pelo 62 e ir fazendo. 62 mais 62, 124. 124 mais 62, vai dar 186. 186 mais 62, vai dar 248. E por aí vai, tá, pessoal? Tabuada, né? Professor, 248 já passou de 240, já passou. Vamos ter que utilizar o 3, então, né? Vamos ter que utilizar o 3. 62 vezes 3 dá 186. E agora a gente faz a nossa gloriosa subtração. O 4 vai ter que emprestar 1 aqui para o 0, né? Aí o 0 vai ficar valendo 10. O 4 está valendo 3. 10 menos 6 dá 4. Faz a subtração do jeito que você achar melhor. 3 menos 8 não dá. O 2 vai ter que pegar emprestado, ele vai ficar valendo 1. E o 3 vai ficar valendo 13. Aí sim, né? 13 menos 8 dá 5. E agora 1 menos 1 dá 0. Perfeito. E agora, para continuar a conta, o que eu faço? Como já tem vírgula, como já existe a vírgula, você tem direito a acrescentar um 0 aqui. Tu pode acrescentar um 0 sem peso na consciência, com muita tranquilidade. Um zerinho, né? Se você precisasse acrescentar mais um 0, aí você teria que colocar um zerinho ali do lado do 3. Tá? Para acrescentar 2 zeros, eu tenho que colocar um 0 aqui. Mas para acrescentar só um 0, não precisa. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, agora eu tenho que descobrir, na tabuada do 62, que número que vai dar perto do 540, né? Bom, eu posso imaginar, né? Pessoal, o melhor método, né, é você, em vez de trabalhar com 62, trabalha mentalmente com o 60, se você quiser, né? Como eu trabalho mentalmente, eu arredondei o 62 para o 60. Aí eu penso assim, 6 vezes 8, 48.
né? Então, aqui, como é 6 vezes 60 vezes 8, vai dar 480. E eu penso também 6 vezes 9, 540. Beleza? E aí eu já tenho um belo chute para dar aqui, né? Porque se 60 vezes 9 dá 540 exato, né? É o número que eu estou trabalhando aqui. Então, 62 vezes 9 já vai ultrapassar o 540. Eu não vou poder utilizar o 540. Eu não vou poder utilizar o 9, melhor falando. Eu vou ter que utilizar o 8, né? Eu nem sei quanto é que é 62 vezes 8, mas eu já sei que é 8. É 8 e ponto final. Beleza? Aí você pode utilizar aí o 8, né? 62 vezes 8 deve dar 400 mais 96. 496. 8 vezes 62, 496. E não me importa o que vai dar aqui. Dane-se a partir daqui. Por que dane-se, professor? Que coisa feia. Não, é que é o seguinte, eu já cheguei na resposta que eu quero, tá? Tem muitos cálculos que você tem que saber quando parar, tá? Essa desgraça aqui vai ficar indo um monte de casinhas decimais. Porém, eu já olhei nas alternativas o seguinte, ó. Eu tenho porcentagens com 2 algarismos. Show de bola? Então, eu preciso de algo suficiente para poder fazer essa análise. Por exemplo, 38%, né? Eu espero que vocês saibam que é a mesma coisa que 0,38. Beleza? Então, a minha resposta, por enquanto, está em 0,38. Mas não acabou o cálculo. Esse cálculo ainda continua, né? Vai ter mais algum número depois aí desse 8? Vai ter mais algum número depois do 0,38 que eu encontrei? Vai ter mais algum número. E dane-se qual é esse número, né? Como eu sei que vai ter mais algum número, eu já sei que é maior do que 0,38. E se é maior que 0,38, é maior que 38%. Beleza? Aí a gente fica com o gabarito da letra A. Espero que tenha ficado razoavelmente claro para vocês aí. Eu acho que exercício de probabilidade, o mais difícil é executar a divisão, né? Por isso que eu digo, pessoal, não fiquem preocupados com coisas mirabolantes que podem aparecer na prova. Ai, eu podia ter estudado um pouquinho mais da função do segundo grau. Quem manja bem soma, subtração, multiplicação e divisão, pode ficar tranquilo, você consegue se virar lá na hora da prova. Um dos principais pontos que vocês têm que se preocupar nesse momento é com o teu mental, né? O que você podia estudar, você já estudou. Hoje é uma revisão e você vai agregar ali alguns macetes, algumas dicas. Mas você não pode se preocupar com o que você poderia ter feito, né? Você tem que ficar confiante, você tem que ficar repetindo para você mesmo que você vai conseguir. Depois, né, o resultado só Deus sabe, mas durante a prova tu tem que ficar se repetindo que vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Isso ajuda bastante, tá? Tem muita pessoa que é bem preparada, que fica nervosa e vai tudo por água abaixo. Então, cuidado, ok? Pessoal, eu já fiz um exercício de probabilidade, tá? Esse aqui seria um pouquinho diferente. Deixa eu ver. Eu acho que vou fazer isso aqui. Olha só, eu vou fazer um pouco rápido esse exercício, né? Espero que vocês não... Espero que vocês entendam, né, a nossa pressa aqui hoje, pessoal, mas é por um bom motivo, né? Eu quero passar a maior quantidade de dicas para vocês. Beleza? Olha só. Professor, para que essa tabela? Probabilidade não tem tabela, eu sei, é só para organizar aqui para vocês entenderem mais fácil. Sabrina comprou 3 ventiladores de mesa. A probabilidade do ventilador A funcionar mais de um ano é de 80%, tá? Beleza, então, nesses exercícios aqui, é bom que você esteja bastante ciente do que está acontecendo, até por isso que eu fiz uma tabela. Porque, olha só, eu coloquei aqui, ó, F de funcionar e o N com o tio, que é de não funcionar. E ele me falou que o ventilador A tem a probabilidade, né, de funcionar
de 80%. Então, a probabilidade de não funcionar é de 20%. Meu Deus, como é que tu sabe que é 20%? Eu sei porque 80 mais 20 fecha 100%. E probabilidade, as duas opções que você tem, sempre tem que fechar 100%, né? Então, se é 80% de funcionar, o que falta para 100 é 20. É 20% de não funcionar, então. Beleza? Letra B de bola, vamos ver aqui, ó. A probabilidade do ventilador B de bola não funcionar mais de um ano é de 40%. Ah, aquele foi sacana. Ele passou a probabilidade de não funcionar. No ventilador A, ele passou a probabilidade de funcionar. Aqui ele passou a probabilidade de não funcionar. O ventilador B tem uma probabilidade de não funcionar de 40%. Ah, já sei. Se 40% é para não funcionar, 60% é para funcionar, né, professor? Exatamente. Porque 40 mais 60 dá 100%. E o ventilador C? O ventilador C tem uma probabilidade de funcionar mais de um ano de 25%. Ih, que ventilador podrinho, né? Esse aqui só tem 25% de chance de funcionar. É um ventilador mais vagabundo aí, né? Alguma coisa nesse sentido. E o que é de não funcionar, então? De não funcionar é 75, porque 25 mais 75 fecha o 100%. Beleza? Ok. Então, até agora o que eu fiz foi organizar os dados. Cara, só organizar os dados aqui é metade ou mais da metade da tua questão, quando, principalmente, ela trabalha com probabilidade, ok? Você tem que estar ciente dos dados, porque, como eu já mostrei para vocês, os cálculos não são tão complexos, né? É a interpretação ali, é da onde vem cada número que é mais complexo em exercícios de probabilidade. Aí agora você vai pensar assim, o que esse homem quer? Porque para calcular a probabilidade é o que eu quero dividido pelo total. Sempre foi, sempre vai ser, continuará sendo por toda a eternidade. O que eu quero dividido pelo total, né? Só que aqui, nesse caso, é um pouquinho diferente, um pouquinho, né? Tu tem que ter um pensamento um pouquinho mais elaborado, digamos assim, que é o seguinte, ele já me deu a probabilidade calculada, né? Ele já falou assim, ó, a probabilidade é de 80%. Já está calculada a probabilidade. A probabilidade do ventilador B não funcionar é 40%. O L já me deu calculada a probabilidade, né? Nesses exercícios que ele já te dá calculada a probabilidade, você vai ter que multiplicar essas probabilidades, né? Dependendo do que ele perguntar, você multiplica algumas ou outras. Vamos ver o que ele vai perguntar. A probabilidade de ao menos um dos ventiladores funcionar mais de um ano. Ah, entendi. Ela quer, né, essa Sabrina aqui, ela quer que pelo menos um ventilador aguente mais de um ano, né? Porque senão ela vai ficar frustrada. Aí tu tem que pensar assim, né? Como eu tenho 3 ventiladores, pode acontecer o seguinte, ó. Um vai funcionar mais de um ano, os outros 2 não. Pode acontecer que 2 funcionem mais de um ano e o terceiro não. Pode acontecer que os 3, né? Se a Sabrina tiver sorte, pode acontecer que os 3 funcionem mais de um ano. Pode acontecer também, né? Aqui eu coloquei o ventilador A funcionando, né? Na primeira opção aqui, ó. Eu estou sugerindo que o ventilador A vai funcionar mais de um ano e os outros 2 não. Mas quem disse que é o A que vai durar mais de um ano, professor? Tu tem bola de cristal? Não, não tem bola de cristal. Ah, então pode ser assim, né? Pode ser que o A estrague, que o B funcione e que o E e que o C de cachorrinho não funcione, né? Pode ser isso? Pode. Mas, professor, isso aí então tá uma desgraça, porque tem muitas coisas para eu calcular. O que ela quer é muito. Ela quer que eu calcule a probabilidade do A funcionar, só do B funcionar, só do C funcionar, do A e do B, do A e do C, do B e do C e dos 3 funcionar. Eu não vou calcular tudo isso aí, que se lasque. Eu também não vou calcular essa desgraça aí. É muito difícil. O que eu faço nesses casos aqui, professor? Tem uma técnica? Tem, graças a Deus existe uma técnica. Nesses casos,
Muitas vezes, você calcular o que você quer vai ser muito difícil, muito trabalhoso. Aí, o que que você faz? Você calcula o que você não quer. Meu Deus, professor, mas que coisa louca. Calcula o que você não quer, beleza? E o que que você não quer? Nesse caso aqui, a Sabrina vai chorar se acontecer isso aqui, ó. Aliás, eu coloquei um F aqui, né? A Sabrina vai funcionar se a Sabrina vai chorar se acontecer isso daqui. O primeiro estragar, o primeiro não funcionar, o segundo não funcionar e o terceiro ventilador também não funcionar. A Sabrina vai chorar se os 3 ventiladores após um ano não funcionarem. É só nesse caso que ela vai chorar, é só nesse caso que ela não quer, é só esse caso que ela não quer. E como tem apenas um caso que ela não quer, eu vou fazer uma continha só. Só isso. Tem um caso que ela não quer, eu faço uma continha. Porque para calcular o que eu quero, eu ia ter que fazer 6 contas, 7 contas, sei lá quantas contas eu ia ter que fazer. Aqui eu faço uma continha só. Vocês vão entender no final. Olha só. Então, eu quero a probabilidade de não funcionar e não funcionar. Não funcionar, não funcionar e não funcionar. Aí o que que eu faço? Eu pego os valores da tabela que estão no não funcionar, multiplico eles e acabou. Multiplico eles e acabou. Beleza? Nesse caso aqui, você vai fazer 20%, lembrando que 20% nada mais é que uma fração 20 sobre 100, vezes 40%, professor, de que 20, que 40% é esse? Esses aqui, ó, 20%, vezes 40%, vezes 75%. É só fazer isso? É só fazer isso, porque as probabilidades já estão calculadas. Aí é o caso que eu vou só multiplicar elas, beleza? Como é que eu faço essa multiplicação aqui? Eu faço assim, ó, 20 vezes 40, né? 2 vezes 4 é 8. Então, vai dar 800 vezes 75, dividido por 100 vezes 100 vezes 100, muito fácil, né? É só colocar o número 1 e ver quantos zeros tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Meu Deus, que conta estranha. Calma, calma, tá? Não vamos se preocupar muito com isso. 75 vezes 8 dá 600. 75 vezes 8 dá 600. Aqui em cima, então, fica 600, né? Mais esses 2 zeros que eu já tinha aqui. Faz a multiplicação, né? Do jeito que você achar melhor. Dividido por 1 milhão. Professor, é só multiplicar todo mundo em cima e depois multiplicar todo mundo embaixo, né? É isso aí, cara. 20 vezes 40 vezes 75, multiplica todo mundo em cima, multiplica todo mundo embaixo. Multiplicação de fração, sempre. Multiplicação de fração, sempre é assim. Sempre é assim. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Beleza, e agora, professor? Agora é só simplificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 zeros em cima, simplificam 1, 2, 3, 4 zeros embaixo. O que que sobrou? Sobrou 6 sobre 100. 6 sobre 100, até onde eu sei, é 6%, tá? Então, olha só, eu fiz esse cálculo calculando o que eu não quero. E eu cheguei à conclusão que a probabilidade de acontecer o que eu não quero é 6%. Beleza? A probabilidade de acontecer o que eu não quero é 6%. Só que se você fizer assim, ó, pega a probabilidade total, que é 100%, né? A probabilidade total em qualquer situação é 100%. Aí você retira do total 6%, que é o que você não quer. Vai sobrar 94%, que é o que você quer. Como assim, professor? Cara, é bem simples, ó. Pensa em qualquer situação da tua vida. Sei lá, eu penso numa mesa aí cheia de banana e cheia de maçã.
e aí você tem repulsa por banana. Você não gosta de comer banana, tá? Se tem uma mesa cheia de banana e cheia de maçã, eu não quero comer banana. Então, tira as bananas, sobra o que você quer, a maçã. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma mesa com 100%. Tiro 6% que eu não quero, sobram 94% que é o que eu quero. Beleza? Fica bem mais simples de fazer a conta. A probabilidade de acontecer, então, ali o que a Sabrina quer é maior que 93%. É 94%. Beleza? Show de bola. Cara, essa sacada de você calcular o que você não quer é muito importante, tá? Um exercício muito difícil fica bem mais tranquilo se você tem essa sacada aí. O que eu quero tá difícil, vai para o que você não quer. Sempre quando você tem muitas opções que você quer, calcula o que você não quer. É bem melhor. Tira do total o que você não quer, sobra o que você quer. Beleza? Exercício de razão e proporção. Pessoal, eu coloquei aqui já em ordem de importância, né, os tópicos. Tem tópicos aqui que são praticamente equivalentes na importância. Os últimos tópicos, se não der tempo de ver, eu acho até que vai dar para dar uma falada bem boa deles, mas caso não der tempo de ver os últimos tópicos, não fiquem tão preocupados, tá? São tópicos que estão já numa ordem de importância pré-definida por mim. Esse exercício aqui é clássico da FEPESE. Exercício que cobra razão, razão e proporção. Tem gente que resolve esses exercícios aqui montando um sistema, jogando x para lá, x para cá, multiplica cruzado. Tem um jeito bem mais fácil de fazer esse exercício aqui. Beleza? Olha só. Em uma festa, o número de mulheres excede o número de homens em 30. Beleza. Então, eu vou escrever aqui, ó. Diferença. A diferença é 30. A diferença do quê? De mulher e homem. Podia ser qualquer porcaria aqui. Podia ser copo de vidro e copo de cristal, que é um outro exercício que caiu na FEPESE, né? Os copos de vidro excedem os copos de cristal em 20. Não interessa o que é. Interessa que a diferença é 30. Beleza. Se o resultado da divisão do número de mulheres pelo número de homens é 3 meios, como assim? Não entendi. Significa isso, ó. Alguém pegou o número de mulheres dessa festa e dividiu pelo número de homens. A resposta é 3/2, né? Ele deu a resposta em forma de fração. Ele deu uma razão. As mulheres estão para os homens na razão de 3/2. Tem 3 mulheres para cada 2 homens aí nessa festa. Beleza? Então, qual é o número total de pessoas presentes aí nessa festa? Essa aqui vai ser fácil. Essa aqui, cara, tu vai matar em... Não sei se dá 30 segundos, tá? Porque olha a técnica. Essa técnica são para exercícios que ele vai falar, né? Que tem uma coisa excedendo a outra e depois disso ele te passa uma razão, tá? Então, tem uma coisa que excede a outra e depois disso ele te passa uma razão. O que é razão? É a fração. Ele te passa uma fração, que é a mesma coisa que razão. É a mesma coisa, fração e razão é a mesma coisa. Tá? O que você vai fazer? Você pega a razão, tu pega essa coisa aqui e vai fazer o maior número menos o menor número. O maior menos o menor. Se o maior está em cima, se o maior está embaixo, não me interessa. É o maior menos o menor. Tem certeza que vai dar certo, prof? Tem. Pode ficar tranquilo. Se der errado, depois tu me cobra. Tá? 3 menos 2 deu 1. Show de bola. Deu 1. Coincidência, tá? Que deu 1. Deu um número que der, você vai fazer isso aqui, ó. Tu vai fazer a diferença menos o resultado que deu na conta de cima. Tá, então peraí. 3 menos 2 dá 1.
A diferença é 30. Opa, não é vezes, tá, pessoal? Desculpa, não é menos, é multiplicando, tá? Eu fiquei com a palavra diferença na cabeça e escrevi o menos ali, que significa diferença, mas é multiplicação, tá? Como assim, professor? A diferença é 30. Você vai fazer 30 vezes 1. Meu Deus, 30 vezes 1 é 30, professor. É verdade, 30 vezes 1 é 30. E agora, o que eu faço? Agora você faz vezes 3 e vezes 2. Mas que homem louco, de onde é que tu tirou isso? Calma, gente, é daqui, ó. Mulheres é equivalente a 3. Homens é equivalente a 2. Sempre vai ser os valores da tua razão, da tua fração. Para descobrir quantas mulheres tem, você multiplica por 3. 30 vezes 3 dá 90. 30 vezes 2 dá 60. Tem 90 mulher, tem 60 homem. E no total, quantos tem? 150. Beleza? No total tem 150. Letra A maior que 145. 149, desculpa. Beleza? Esse tipo de exercício, se você conseguir resolver dessa maneira aqui, tu resolve muito mais rápido, tá, pessoal? Confia em mim. O jeito mais tradicional de resolver esse exercício é através de sistemas com duas incógnitas, porque você não sabe a quantidade de mulher e não sabe a quantidade de homem, tá? Professor, faz mais uma vez aí, que essa loucura tua não tem como entender, beleza? Faça o favor de explicar de novo. Beleza, faça o favor, sim. Esse método aqui, eu adoro explicar ele 1000 vezes, porque ele é 1000 vezes mais rápido do que a outra opção, tá? Ah, mas eu não quero saber desse método, eu já sei outro e gosto do outro, e isso aí só me confundiu. Show de bola, não estou colocando uma arma na tua cabeça, faz do jeitinho que você achar melhor. Mas esse método aqui é muito mais rápido. Pelo menos umas, sei lá. Olha só, o que você tem que ter em mente é isso aqui, ó. Diferença é 30. A razão é 3 sobre 2. Beleza? O que eu faço? Pega a razão, faz o maior número menos o menor. Deu 1. A resposta, você multiplica pela diferença. A diferença é 30. 1 vezes 30, 30. E agora, multiplica por 2 para saber a quantidade de homem, multiplica por 3 para saber a quantidade de mulher. Porque mulheres representam 3 e homens representam 2. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 2, 60. Ele quer saber a quantidade de mulher? Não. Ele quer saber a quantidade de homem? Não. Ele quer saber o total de pessoas? Sim. Então você soma. 60 mais 90 dá 150. Beleza? Sempre que você tiver a diferença e a razão, você vai fazer assim. Professor, que loucura é essa? Olha só, tem um outro exercício aqui que é praticamente a mesma regra, tá? Nesse outro exercício é praticamente a mesma regra. Vou ir um pouco mais rápido. A única coisa aqui que muda é que ele não vai passar a diferença. Ele vai passar o total. Ele passa o total e a razão. Tem como fazer em 10 segundos também? Tem como fazer em 10 segundos essa questão aqui, se você quiser. Beleza? Olha só. No exercício anterior, nós tínhamos a diferença e a razão. Nós tínhamos o quanto excede e a razão. Tem 30 mulheres a mais do que homem, beleza? É o que excede. Aí você faz assim. Exatamente assim. Agora, é muito semelhante. Porém, ele passa o total de coisas que eu tenho e uma razão. Tá? Ele não passou o quanto excede, ele passou o total e uma razão. Show de bola? Aí você vai fazer assim. Vamos ler aqui com calma, tá? Em uma loja de jardins encontram-se 511 mudas de árvores. Ó, me passou o total, 511. Entre frutíferas e ornamentais. Beleza. Se a razão
entre o número de árvores, presta atenção, se a razão entre o número de árvores frutíferas e o número de árvores ornamentais é 2 para 5, entendi. Frutíferas dividido por ornamentais equivale à razão 2 para 5. Frutífera equivale a 2, ornamental equivale a 5. A cada 2 árvores frutíferas, temos 5 árvores ornamentais. Então, tem mais árvore ornamental nessa floricultura aí, né? Nessa loja aí. Beleza, concordo. Ok. Vamos ver a pergunta. Então, o número de árvores frutíferas nesta loja ele quer saber só frutífera, né? Eu até vou circular aqui. Ele não está nem aí para as ornamentais. É um cara que gosta de fruta, ele quer saber só a quantidade de árvores frutíferas. Beleza, então a gente vai usar só o 2 ali, né? Naquela parte final da conta, a gente só vai fazer vezes 2, né, professor? Vezes 5 nem me interessa, né? É isso aí. Beleza, mas agora que ele passou o total, você vai pegar a razão e vai somar 2 mais 5, ou 5 mais 2, né? Quando passa o total, soma. Quando passa a diferença, menos. Quando passa a diferença, menos. Quando passa o total, mais. Quando passa o total, mais. Beleza? E o que eu faço com esse total aqui? Você divide. Você faz 511 dividido por 7. O total dividido por 7. 511 dividido por 7 vai ser assim, ó. Vou pegar 51, né? O 7 cabe quantas vezes no 51? 7. 7 vezes 7 é 49. 51 menos 49 dá 2. Baixa o número 1. Quantas vezes o 7 cabe no 21? 3. 3 vezes 7 é 21. Deu uma divisão exata, né? Tem que dar exata, tá, pessoal? Esse tipo de cálculo aqui, essa técnica que eu tô te falando, esses cálculos tem que dar exatos, tá? Tem que dar exatos, beleza? Sempre vai dar divisão exata. O que eu faço com esse 73 aí, teacher? Adivinha? Multiplica por 2. 73 vezes 2, que é o equivalente da árvore frutífera, vai dar a quantidade de árvores frutíferas. 73 vezes 2 dá 146. Resposta gabarito, letra C de cachorrinho. Beleza? Professor, achei meio confuso. Não tem problema, eu acho que analisando com calma, aí vocês vão conseguir entender bem esse método. Se vocês pararem para analisar, é muito semelhante ao anterior, só que tem suas diferenças. Mas confie em mim, é muito menos conta desse jeito aqui. Tranquilo? Tá? Soma. Somei a razão. Soma os números da razão. Deu 7. Pega o total, divide por 7. Deu 73. Multiplica pelo que ele perguntou. Tu fez 5 mais 2, 511 dividido por 7, e 73 vezes 2, tá? Contas muito simples, duas aí dá pra fazer até de cabeça. Show de bola? Tá. Essa aqui, pessoal, não tem muito o que te falar. Quando cair um exercício de divisão proporcional, você vai pegar o valor que é para ser dividido e vai dividir pela soma das partes. Mais ou menos assim, olha só. 2 irmãos recebem R$ 1.824 e decidem dividir este valor proporcionalmente às suas idades. Se o irmão mais velho tem 20 anos e o irmão mais novo tem 8 anos a menos que o irmão mais velho, o irmão mais novo não tem 8 anos. O irmão mais novo tem 8 anos a menos do que o mais velho. Então, o valor que o irmão mais novo irá receber é o seguinte, ó. Nós temos o valor de 1.824 e vamos dividir ele em duas partes. Uma é proporcional a 20, que é a idade do mais velho, e a outra é proporcional a 12, que é a idade do mais novo, né? Porque se o mais velho tem 20 e o mais novo tem 8 anos a menos, 20 menos 8 dá 12. Perfeito? Então, você tem que fazer 1.824 dividido por 32.
1.824 dividido por 32, vou fazer aqui na calculadora, né, para poupar tempo, dá 57. Isso aqui é igual a 57. Tranquilo? Esse 57 aqui, o que que é? Ele é a resposta? Não, senhor. Você faz a divisão, pega essa primeira resposta e sempre multiplica pelo valor que ele quer. Ou ele vai querer que você multiplique pelo 20, ou ele vai querer que você multiplique pelo 12, né? Nesse caso, ele quer saber quanto o irmão mais novo vai receber. O irmão mais novo tem 12. Então, você vai fazer 57 vezes 12 e acabou. 57 vezes 12 dá 684. Acabou o exercício. Exercício de divisão proporcional sempre é assim. Sempre. Tá? Pode ser que fossem 3 irmãos. Aí você ia somar a idade dos 3 irmãos, né, para dividir ali 1.824 dividido pela soma da idade dos 3. E depois multiplica por quem ele quer saber. Tranquilidade? Beleza. Divisão proporcional é assim e sempre será. Regra de 3 composta. Regra de 3 composta tem 1 milhão de jeitos de fazer. Eu, na minha opinião, o melhor jeito é o jeito que eu faço, tá? Porque é o menos confuso e que você não precisa decorar nada. Tranquilo? Olha só, então, exercícios de regra de 3 composta, os cuidados que você deve ter. Se 3 pessoas fazem 72 peças de sushi a cada 2 horas, quantas pessoas são necessárias para fazer 252 peças de sushi a cada 1 hora e meia? Já entendi. É um exercício de regra de 3 composta, né? Ele é bem característico, ele dá bastante informação para você trabalhar, ele coloca uma situação... Alô? Aliás, alguém falou alguma coisa? Não? Parece que tem alguém com o microfone ligado aqui, mas eu não tô identificando na hora que estão falando. Beleza? Qualquer coisa pode mandar no chat ali também. Olha só. Em exercícios de regra de 3 composta, né? Ele te dá uma situação com 3 ou mais grandezas e depois uma segunda situação com as mesmas grandezas, né? É bem característico. Aí você vai fazer assim: quais grandezas estão envolvidas? Tem a grandeza pessoas, tem a grandeza peças de sushi e tem a grandeza horas que o pessoal leva para fazer as peças de sushi. Na primeira situação, tem 3 pessoas que fazem 72 peças em 2 horas. 3 pessoas fazem 72 peças em 2 horas. Entendi. E agora, qual que é a segunda situação? A segunda situação é assim, ó. Quantas pessoas? Ah, ele quer saber quantas pessoas. Então, o X vai nas pessoas. São necessárias para fazer 252 peças de sushi, 252 peças, a cada 1 hora e meia. Só que 1 hora e meia, né, tu não coloca aqui 1,30 minutos, né, tu coloca 1,5 horas. Tu coloca assim, né, 1,5. Beleza? E agora, o que que eu faço? Agora chega a parte principal da resolução, porque até aqui, geralmente, os alunos montam corretamente a tabela, né, porque nada mais é que retirar os dados prontos lá do enunciado e montar meio que uma tabela. Aí você vai destacar, né, o ideal, assim, é que você perceba que essa grandeza aqui é a grandeza principal. Ela é a grandeza principal, ela que vai falar para nós como vai funcionar a análise das coisas que estão ali. Professor, por que que ela é a grandeza principal? Porque são pessoas e pessoas são mais importantes que sushi? Não, não tem nada a ver com pessoas ser mais importante que sushi, né? Embora isso seja verdade, eu acho. Tem gente que gosta bastante de sushi, mas enfim. É porque o X está aqui. Onde o X está é a grandeza principal. Acabou a conversa. Onde está o X
é a grandeza principal e acabou a conversa. Beleza? Ok, professor. E agora? E agora você vai pensar assim. Eu vou até tomar um cuidado aqui, porque essa parte geralmente tem gente que se confunde. Olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar os números aqui agora. Por que eu vou apagar? Porque tem gente que se confunde. Tem gente que pensa que tem que olhar para os números para fazer análise. Mas não precisa, eu sempre achei que precisava. Não precisa. Você tem que analisar as grandezas. Nunca nenhum professor ensinou a analisar os números. Eles ensinam a analisar as grandezas. É para analisar as grandezas. Beleza? Eu vou analisar pessoas, peças e horas. Show? Olha só. Respira, que você vai ter que concordar comigo. Olha só. Eu vou pensar assim. Quanto mais pessoas eu contratar, né? Lembre-se de serem protagonistas. Pensa que você é dono de um restaurante japonês. Quanto mais funcionários eu tenho, eu vou fazer mais peças de sushi. Faz sentido, né? Se você tem um funcionário, você faz uma quantidade. Se você tem 50 funcionários, você faz bem mais peças de sushi. Faz sentido. Agora tu vai pensar assim, esquece agora peças de sushi. Nós vamos analisar pessoas e horas, independente das peças. Tá? É assim que funciona. Beleza, deixa eu ver. Se eu tenho um funcionário, eu vou demorar bastante para poder fazer ali o rodízio de sushi, né? Ele não vai dar conta. Quanto mais funcionário eu tiver, por exemplo, né? Se eu tiver aqui, ó, 1.000 funcionários, eles vão fazer bem rapidinho as peças de sushi, né? Quanto mais funcionários eu tiver, menos tempo eles vão levar para me entregar as peças de sushi, para eu poder fazer meu rodízio de sushi ali, né? Então, quanto mais pessoas eu tenho, menos tempo, menos horas eu vou levar para entregar sushi. Tranquilo? Aí você percebeu o seguinte: horas é uma grandeza inversamente proporcional, porque a flechinha dela ficou voltada para baixo. Quando a grandeza principal tem a flecha voltada para cima, tá? Professor, tem que desenhar a flecha? Não precisa desenhar a flecha, tá, pessoal? Se você quiser apagar a flecha, pode apagar a flecha, tá? Agora eu vou voltar com os números aqui, vou apagar a flecha e vou voltar com os números. Professor, eu odeio essas flechas. Vamos fazer sem flecha, então. Vamos fazer assim, ó. Pessoas eram 3, depois X, peças eram 72, depois 252, horas eram 2 e agora 1,5. Beleza? Fazendo a análise, você percebeu que quanto mais pessoas você tem, menos horas você vai demorar para entregar o sushi. Aí você já percebeu que hora é inversa. Tu pode escrever inversa, tu pode fazer outra parada. Peraí que eu cliquei sem querer aqui. Tu pode só escrever, ó, horas é inversa. Inversa. Ok? Horas é inversa à grandeza principal. Peças é diretamente proporcional à grandeza principal. E aí, quem é inverso, você vai ter que inverter, né? Vai ficar 3 dividido por x igual a 72 dividido por 252, multiplicando essa grandeza aqui, horas, de cabeça para baixo. O 1,5 vai para cima e o 2 vem aqui para baixo. Tranquilo? Regra de 3 composta, essa é a ideia principal, tá? É assim que vocês têm que resolver. Na hora que você monta essa conta aqui, que eu acabei de montar, a grandeza principal, ela sempre fica sozinha. Sempre fica sozinha. A grandeza principal sempre fica sozinha. Aí você coloca o sinal de igual e as outras grandezas, quantas tiverem, do outro lado, se multiplicando. Beleza? Nesse caso, 72 vezes 1,5
dá 108, né? Vai ficar assim, ó, 3 sobre x é igual a 108. 252 vezes 2 dá 504. Isso. E aí multiplica cruzado, né? 108 vezes x, 504 vezes 3, porque depois que chegou nessa etapa, vira uma regra de 3 simples. Vai ficar assim, ó, 108x é igual a 504 vezes 3, que dá 1512. Eita, tô apertando sem querer aqui. Calma, cancela. Espera, deixa eu apresentar de novo. Aqui. Aqui. 1512. E para finalizar, tu vai passar o 108 dividindo, né, o 1512. Vou continuar na caneta vermelha agora. X é igual a 1512 dividido por 108. E vai dar 14. Gabarito, letra C de cachorrinho. Tranquilo, pessoal? Regra de 3 composta, é complicado falar muito rápido dela, porque geralmente dá uma confusãozinha. Mas eu parto do pressuposto que vocês já têm essa noção de regra de 3 composta, e eu só estou relembrando aqui como é que faz, quais cuidados você deve ter, né? A conta aqui não é nem o meu foco, tá? O meu foco aqui é vocês entenderem quando é inversa e quando não é. Fechou? Espero que tenha dado uma refrescada. Qualquer coisa, tem o chat ali para vocês participarem. Pessoal, porcentagem aqui, deixa eu ver, eu acho que eu vou falar mais do que fazer. Olha só. A banca FEPESE adora situações problema envolvendo cálculos básicos, tá? Onde um cara com a cabeça tranquila vai conseguir fazer. Não precisa de um raciocínio muito elaborado, precisa da cabeça tranquila, tá? Por exemplo, olha só, em uma empresa, 15% dos funcionários são fluentes em francês. O restante não é fluente em francês. Com isso aqui, ele já te passou duas informações. 15% fala francês e 85% não fala, então. Não fala. Né? Tem muitas pessoas que não pegam essas dicas aí. Se ele falou que 15% faz uma coisa, 85% não faz essa coisa, né? Porque 15 com 85 fecha 100%. Então, do 100%, 15% é aquilo, 85% não é aquilo. Beleza? Tenham isso em mente. Se o total de funcionários que não é fluente em francês é igual a 1.037, então o número total de funcionários nesta empresa é. Por isso que vocês têm que se ligar. O 1.037 não tem nada a ver com 15% que ele te passou. O 1.037 é 85%, ó. 85%. E vou colocar aqui pessoas. Equivale a 1.037 pessoas, porque ele falou que são os que não são fluentes em francês. E ele quer saber o total de pessoas dessa empresa. Aí você calcula, 100% é X, ok? Exercício de porcentagem, praticamente 100% deles você resolve com regra de 3, e sempre eles são diretamente proporcionais. Você nunca vai precisar inverter, né? Tem exercícios de regra de 3 que tem grandezas inversamente proporcionais que você vai ter que inverter. Mas porcentagem sempre é diretamente proporcional. Aí você não vai precisar inverter, beleza? Resolve essa regra de 3 aqui e acabou. É só resolver essa regra de 3 aqui e acabou. Fechou? Vamos pro próximo. Vocês estão vivos? Então, acho que tá tudo certo, né? Pessoal, aqui eu quero dar uma dica para vocês que é para dar aumento e desconto. Aumento e desconto. Isso pode aparecer em vários contextos, inclusive em progressão geométrica.
em juros compostos, progressão geométrica, em porcentagem propriamente dita, pode aparecer esse conceito que eu vou falar aqui com vocês. Olha só. Uma fábrica possui 25 máquinas do tipo B, produzindo cada uma 80 unidades por dia de um certo produto. A mesma fábrica possui também 20 máquinas do tipo A, produzindo cada uma 20 unidades por dia do referido produto. Após a fábrica aumentar em 40% o número de máquinas do tipo B, já entendi. Esse 25 aqui vai aumentar 40%, né? As máquinas do tipo B vão aumentar 40%. E diminuir 15% o número de máquinas do tipo A. Diminuir 15% as máquinas do tipo A? Isso, ó, então, tu tem 20 máquinas do tipo A. E você vai ter que diminuir, você vai ter que descontar, né, mais ou menos a mesma ideia, 15% das máquinas do tipo A, ok? Quantas unidades do referido produto são produzidas por dia, né? Após a fábrica fazer esse aumento e essa diminuição das máquinas aí. O que eu quero de mais importante nesse exercício? Se você vai aumentar uma coisa em 40%, nesse caso é 25 máquinas, né, que você vai aumentar em 40%, basta você multiplicar por 1,40. Sempre foi assim e sempre vai ser. Sempre que você quer aumentar uma coisa em 40%, você multiplica por 1,40. Quer aumentar em 30%? Multiplica por 1,30. Quer aumentar em 78%? Multiplica por 1,78. Sempre é 1, e o número que você quer aumentar. Beleza? E nesse caso aqui fica bem rápido de você fazer a multiplicação, né? 25 vezes 1,4. Por que 1,4? Porque 1,4 é a mesma coisa que 40, tá, pessoal? 1,4 e 1,40, esse zero ali depois não muda nada, tá? É a mesma coisa. Inclusive, é até bom ressaltar isso. 1,4 é a mesma coisa que 1,40. Tem gente que confunde as coisas. E olha só, 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. 4 vezes 2 dá 8, com 2 dá 10. 2 tracinhos. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Show de bola, ficou 0, 5, 3. Deu 350, né? Só que como temos uma casa após a vírgula aqui, que é o 4, a resposta também tem que ter uma casa após a vírgula. Aí a resposta fica 35, né? Então, 25 máquinas aumenta 40%, você ficou com 35 máquinas. Perfeito? Agora vem o desconto, que eu quero falar para vocês como é que funciona o desconto. Desconto funciona assim, ó. Eu tenho 20 máquinas e quero descontar 15%. Pensa comigo, se eu dou um desconto de 15%, eu vou ficar com 85%, né? Da mesma forma, se eu der um desconto de 10%, eu fico com 90%, né? Mas aqui, então, um desconto de 15% vai resultar que você vai ficar com 85%. Aí basta você multiplicar esse 0, eita, cadê minha caneta? Aqui. Basta você multiplicar o 20 por 0,85. Para dar um desconto de 15%, você multiplica o 20 por 0,85, ok? Executando essa multiplicação, você vai encontrar como resposta 17. Tá? Se você pegar um 20 e dar um desconto de 15%, você vai ficar com 17 máquinas. Tá? Esse conceito não é tão importante, digamos assim, embora ele seja mais rápido, é melhor esse método. Quando você está trabalhando com porcentagem, ele não é tão importante assim, propriamente dito, porém esse conceito ele é estendido à progressão geométrica e a juros compostos, essa ideia aqui, tá? E aí fica muito mais fácil de analisar alguns exercícios. Inclusive, eu quero pular já lá para PG, depois eu volto, tá, pessoal? Eu vou pular aqui para progressão geométrica. Esse aqui, ó. Olha esse exercício de progressão geométrica que está cobrando exatamente aquela mesma ideia que eu te falei. Um navio petroleiro sofre uma avaria e derrama 100 litros de óleo no mar.
A cada hora, a vazão aumenta 8%, ó, aumento de 8% a cada hora, em relação à vazão da hora anterior. Se fizermos uma tabela de vazão do óleo, hora a hora, obteremos uma progressão aritmética de razão 1,08, aritmética de geométrica de razão, O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, pessoal. Esse navio aqui, petroleiro, ele tem uma vazão de 100 litros. Sofre uma avaria e derrama 100 litros de óleo no mar a cada hora, né? Então, ele tem uma vazão de 100 litros. Só que, depois, esses 100 litros aumentam 8%. Aumentar 8%, você tem que multiplicar por 1,08, pelo mesmo princípio que eu ensinei antes, né? Se aumentasse 80%, você multiplicaria por 1,80. Como aumenta 8%, você multiplica por 1,08. Depois que passa mais uma hora, você multiplica o valor anterior, que é 1,08, esse é o valor anterior. Você multiplica ele de novo por 1,08, né? É o famoso caso da PG. É uma PG que tem razão 1,08, porque o valor antigo está sempre sendo multiplicado por 1,08. Pega o primeiro valor, pega teu primeiro termo, multiplica por 1,08, você obtém o segundo, multiplica por 1,08, você obtém o terceiro, né? E assim sucessivamente. Então, isso é uma progressão geométrica de razão 1,08. É aquela ideia do aumento percentual de um termo para o outro. Beleza? Por isso que é importante, né, ter aquela sacada do aumento percentual e do desconto percentual, porque uma PG também poderia ter um desconto de 8% de um termo para o outro, né? Sei lá, a vazão poderia estar diminuindo 8% em relação à hora anterior. Poderia. Tranquilo? Deixa eu ver que hora que já é. Pessoal, como já deu aqui meio-dia, eu quero só ressaltar para vocês algumas coisas para vocês ficarem tranquilos. Tá? Fração aqui, tem exercícios, né? A banca FEPESA gosta de exercícios de fração. Ela vai cobrar, geralmente, algo semelhante a isso, beleza? Deixa eu ver qual que tem aqui. Esse aqui talvez seja mais interessante, ó. Um concurso público, 1/6 dos candidatos chega atrasado e não pôde realizar a prova, né? Se 1/6 chegou atrasado, significa que 5/6 chegaram a tempo, chegaram na hora, conseguiram realizar a prova, né? 1/6 chegou atrasado, 5/6 não chegou atrasado, então, beleza? Se 240 pessoas chegaram no horário, então o número de candidatos que chegou atrasado é... Bom, agora ficou fácil, ó, porque 5 partes de 6, 5 partes equivalem a 240, que é a quantidade de pessoas que ele falou que chegou na hora. 5/6 chegou na hora, e isso aqui equivale a 240, né? Então eu sei que 5 partes equivalem a 240. Uma parte equivale a X, porque uma parte das 6 chegou atrasado. E ele quer saber justamente quantos chegaram atrasados. Beleza? Basta resolver essa regra de 3 aqui e vai embora, né? Exercícios de fração, então, possivelmente estarão esperando vocês lá no dia da prova. Amanhã, melhor falando, né? Aqui também era mais um exercício de fração, fração misturado com porcentagem. Era caso desse tempo, né? Infelizmente, eu botei muita questão aqui, porém, as questões que a gente não abordou, né, são questões que vão servir para vocês refrescarem a memória para a prova de amanhã. Eu sempre coloco questões a mais, né, eu sempre peco pelo excesso, porque vocês vão ler as questões depois e vão relembrando os conteúdos que vocês já estudaram e os principais conteúdos que vocês devem ter para a prova de amanhã. Diagrama de Venn, né, aqueles diagramas que você tem que fazer os 2 círculos e começa preenchendo pela interseção. Você começa sempre pela interseção, depois você subtrai para colocar os valores aqui dentro, né? Depois você subtrai para colocar os valores aqui. Nosso glorioso, famoso, famigerado diagrama de Venn, tá? Bem clássico, FEPESE adora ele. Acho que vocês já devem ter refrescado a memória de como funciona, tá? Diagrama lógico, pessoal,
É uma questão fácil, é uma questão que você tem que garantir, você pega a manha ali rapidamente. Por exemplo, sobre um grupo de pessoas, sabemos que é verdade que algumas das pessoas altas são ricas. Aí você tem que pensar assim, beleza, existe então um grupo de pessoas ricas e tem algumas pessoas altas que são ricas. Você pode pensar assim, ó, tem um grupo aqui de pessoas altas e elas, algumas são ricas. Pode ser assim? Pode, mas pode ser assim também, tá? Poderia ser assim também. Não sei se é, mas poderia ser que as pessoas altas estivessem todas ali dentro das pessoas ricas, tá? Porque respeita a mesma ideia. Se todas as pessoas altas estão dentro das pessoas ricas, eu também posso falar que algumas pessoas altas são ricas, tá? Eu não estou mentindo. O correto seria falar todas, né, são ricas. Seria mais fácil de entender, não que seria mais correto. Seria mais fácil de entender nessa situação aqui que eu coloquei à esquerda, que todas as pessoas altas são ricas. Porém, eu posso falar também, algumas pessoas altas são ricas. E eu posso falar assim, ó, nenhuma pessoa magra é rica. Ah, então significa o seguinte, ó, nenhuma pessoa magra é rica, significa que as magras estão lá fora do conjunto das ricas, tá? Eu tenho essas duas situações e nas duas situações as pessoas magras estão lá fora do conjunto das pessoas ricas. E aí você vai analisar item a item qual faz sentido, tá? Eu tenho duas hipóteses, eu preciso de uma alternativa que faça sentido com as duas hipóteses ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Na letra A está falando assim: nenhuma pessoa alta é magra. Aliás, tem mais um detalhe. Essas pessoas magras que eu coloquei aqui fora, elas poderiam estar assim também, tá? As pessoas magras, o conjunto das pessoas magras, ele poderia ser representado dessa segunda maneira que eu coloquei, porque continuaria, né? As pessoas magras não estariam dentro das pessoas ricas. O conjunto das pessoas magras não estariam dentro das pessoas ricas. Eles estariam apenas dentro das pessoas altas aqui, né? Teria uma interseção com as pessoas altas, apenas, né? Então, pode ser desse jeito? Pode. Pode ser desse outro jeito aqui? Também pode, né? É um exercício que você tem que fazer só essa análise do diagrama e ver com qual alternativa se encaixa. Letra A, nenhuma pessoa alta é magra? Não, não é verdade. Pode ser que aconteça essa situação aqui, onde haverá pessoas magras e altas. Então, a letra A está desconsiderada. Letra B de bola, nenhuma pessoa magra é alta. Nenhuma pessoa magra é alta? Não, pode acontecer aqui, ó. Nessa situação, nós temos pessoas magras e altas. Então, a letra B está eliminada. Letra C, alguma pessoa magra é alta? Sim, pode ser. Aliás, pode ser, pode não ser, né? Aqui pode ser. Aqui pode ter alguma pessoa magra que é alta. Já nessa situação, ela não obedece isso, e nessa situação, ela também não obedece o que a letra C está falando. Como a letra C satisfaz uma hipótese e não satisfaz as outras duas hipóteses, a gente não pode concordar com ela. Pode ser mentira, pode ser verdade. Alguma pessoa alta, letra D, alguma pessoa alta é magra. Não necessariamente. Nessa hipótese aqui, por exemplo, não. Aqui as pessoas altas, nessa hipótese, não são magras. Letra E de escola. Alguma pessoa alta não é magra. Verdadeiro. Essa aqui contempla as três hipóteses, tá? Porque eu tenho pessoas altas que estão dentro do conjunto dos ricos. E como eu sei que nenhuma pessoa magra está dentro do conjunto dos ricos, eu tenho certeza que essas pessoas altas aí, alguma pessoa alta não é magra. Com certeza, alguma pessoa magra, alta, vai estar dentro do conjunto dos ricos e não vai estar dentro do conjunto das magras. Tá? Para quem nunca estudou isso aqui antes, fica bastante confuso esse tipo de exercício, porém, para quem já tem um pouco de familiaridade com ele, é um exercício, de certa maneira, rápido de fazer essa análise. Requer calma, requer atenção, mas não é tão demorado, tá? Mais um de diagrama lógico tinha aqui colocado, para vocês relembrarem. De geometria plana, eu quero apenas que vocês analisem esse mapa mental que tem aqui. Geometria plana, a grande chance dele cobrar é área
Perímetro. É o que mais tem chance de cair. Área e perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. De qualquer figura, perímetro é a soma de todos os lados. Área, por sua vez, já é uma coisa específica de cada figura. Cada figura tem sua fórmula para calcular a área, beleza? E pode ser que apareça em algum exercício de geometria plana, né? O nosso glorioso teorema de Pitágoras aí pode ser utilizado. Essa parte aqui vocês não precisam se preocupar, né? Porque não tem trigonometria no edital de vocês. Beleza? Alguém comentou alguma coisa. Professor, será que a questão de raciocínio lógico é argumentativo? O edital da FEPESE foi meio sacana em relação a essa área, tá? Tava até conversando com outro professor esses dias, o professor Leandro Morgado, eu converso com ele pelo Insta às vezes. A FEPESE, ela deixou muito vago, né? Ela colocou lógica dedutiva, argumentativa, qualitativa. Como ela deixou muito vago, eu acho que não vai ser o foco do edital, tá? Porque tem 2 linhazinhas falando lá de argumentação e depois tem 10 linhas falando de outros tópicos da matemática. Eu foco mais nos outros tópicos, tá? Eu acho que se cair alguma coisa de raciocínio lógico matemático, né, falando assim de proposições, vai ser o diagrama lógico, alguma coisa assim, ou aqueles exercícios em que tem que você tem verdade e mentira, né? Tipo assim, 3 crianças quebraram o vidro da janela da Dona Maria. Aí a primeira criança falou assim, não fui eu. A segunda criança falou, foi o Pedro ou o Juninho, tá? Que você, através ali da própria lógica, sem ter estudado nenhum conceito formal de lógica, você consegue se virar, beleza? Acho que ficou mais ou menos claro aí, né? Tá aí, né? Olha só. Exercício de geometria, né? Então foca lá em área e perímetro. Toma cuidado com as unidades de medida, tá? No enunciado é muito comum aparecer centímetro e ele perguntar a resposta em metro quadrado. Vocês vão ter que se preocupar com essas transformações aí, com essas conversões de unidades de medida. Infelizmente não dá tempo de explicar tudo aqui agora, né? Alguns exercícios para vocês relembrarem ali a parte da geometria. Aí, equação do segundo grau. Báscara, né? O mínimo e o mais importante, ao mesmo tempo, que você deve saber de equações do segundo grau, é Bhaskara. Saber aplicar a Bhaskara, beleza? Claro, tem x do vértice, tem y do vértice, mas isso é mais para função. E lá no edital de vocês tem só equação. Então, eu me preocuparia aqui com Bhaskara na equação do segundo grau. Juros simples, tem a fórmula lá, J, CIT, juro é igual a capital, vezes taxa, vezes tempo, e montante, que é capital mais juros, né? São exercícios aí que não envolvem, não são muito complicados, mas que vocês têm que ter essa formuleta aí na cabeça, vocês têm que manjar delas. Juro composto, um pouquinho mais complicado por causa da fórmula, né? A fórmula é uma função exponencial, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Mas juro composto é a mesma coisa que PG, é a mesma coisa que progressão geométrica. Não é parecido, é a mesma coisa, tá? Então, quem sabe progressão geométrica tem que saber juro composto, beleza? A formuleta é um pouquinho diferente. Progressão aritmética, progressão geométrica, vocês têm que saber se virar lá muito bem. Aí você, muitas vezes, nem precisa ficar refém das fórmulas, né? Mas tem aqui, eu ressaltei as principais fórmulas aí, praticamente todos os exercícios de PA e PG você consegue resolver a partir dessas 3 ideias aqui, tá? São 2 fórmulas, tem essa coisa aqui que é bem interessante, a FEPESE gosta disso aqui, né? Quando você tem uma progressão aritmética, né, você vai ter lá o primeiro termo, vou colocar aqui, ó, 3 mais 4, 7, mais 4 dá 11. E tem uma propriedade nas progressões aritméticas quando você tem 3 termos, que é o primeiro mais o terceiro é igual ao dobro do segundo. Perfeito? O primeiro mais o terceiro é igual ao dobro do segundo. Isso acontece numa progressão aritmética. E na progressão geométrica, se eu pegar aqui 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4 dá 32. Perfeito? Se você fizer o seguinte, ó, 2 vezes 32 é igual ao quadrado do 8. Ou seja, o primeiro vezes o terceiro
é o quadrado do meio. Essa regra aqui te diz isso. Eu acredito que PA e PG vai cobrar mais em cima disso, mas pode ser que cobre em cima das outras coisas ali. Essa questão da FEPESE cobra exatamente igual eu acabei de falar. Essa aqui é clássica de PG, né? Essa aqui já resolvi. Deu para ver bastante coisa, eu consegui falar, graças a Deus, sobre tudo que eu queria. Beleza, pessoal? Desculpa se foi rápido demais. Com certeza, uma aula normal não seria exatamente assim, tá? Mas eu acho que deu para ver, para vocês ficarem com uma boa revisão para amanhã, tá? Para vocês ficarem tranquilos. Como eu disse no início da aula, o mais importante vai ser vocês manterem o psicológico de vocês estável. É difícil, é muito difícil. Falar é fácil, professor. Lá na hora eu vou chorar. Eu sei, é complicado, mas na medida do possível, vocês têm que se preocupar com o psicológico estável. Vão ganhando confiança. A equipe do Marlos, como um todo, sempre preza por isso. Eles têm boas táticas. Escutem que dá certo. Beleza? Vai dar tudo certo. Vou estar fazendo pensamento positivo para vocês. Vou estar torcendo com todas as minhas forças, tá? Tem muitas pessoas que confiam no potencial de vocês e que acreditam em vocês. Pensem nelas, não pensem em nada mais além disso. Perfeito? Foi um prazer estar aqui nessa aula com vocês. Uma ótima prova amanhã, um bom almoço. Muito obrigado pela atenção. Nos vimos por aí nesse mundão afora. Quem quiser me adicionar lá no Instagram, me adiciona, @prof.lucasfeliciano. Beleza?